Olá, vamos começar aqui, falar um pouquinho sobre perfume, fragrância. Vamos tentar fazer um overview de todo o conteúdo aqui, tá? Então vamos lá, perfume. Perfume, ele precisa de uma fragrância para poder funcionar, tá? E aí, na fragrância, tem uma coisa que é muito legal que a gente chama de pirâmide olfativa, que são o quê? Do jeito que o perfume trabalha. Então, o perfume ele tem as notas de saída ou as notas de cabeça, que são essas notas mais cítricas, leves, mais voláteis, tá? Elas saem muito mais rápido, então elas são notas de topo, as frutais, as cítricas, as verdes, aldeídicas, ozônicas, aquelas marinhas, tá? Aí as notas de corpo aqui, elas são mais especiarias, vamos chamar de especiarias, que aí é pimenta, cravo, tem o chocolate, também tem cedro, tem essas notas almíscaras. E aí, na nota de fundo, essas notas elas são mais pesadas, que são as resinas, as baunilhas, junto com os ambarados, as notas ambaradas, tá? Então, a pirâmide trabalha dessa maneira. Você tem as notas de saída, que ali a gente vai sentir durante os... Ele é o que te faz comprar o perfume, tá? Então, a gente às vezes compra perfume no impulso, pelas notas de saídas. E aí, o do corpo a gente já não gosta tanto assim. Ah, muito floral, muito doce, muito, tá, muito ambarada. Então, a composição de um perfume, eu gosto de brincar que ela passa muito pelo carinho, amor, cuidado, autoestima, os cuidados, a gratidão e a alegria. Então, é o carinho pelo próximo, por você mesmo, é o amor próprio, ou pode ser pelo seu próximo, é o cuidado com você, é o cuidado com o seu próximo, é a sua autoestima, e também você consegue identificar uma pessoa quando está com a autoestima boa também pelo perfume, tá? E todos os outros cuidados, repetir aqui, mas são todos os outros cuidados que a gente tem, tá? A gratidão, que a gente também pratica, é um estado emocional, e a alegria também, que é um estado emocional. Fragrâncias são misturas, tá? Os perfumes a gente pode sentir muitas notas, tá? E aí, falando de notas de saída, a gente consegue sentir os frutais, que são os cítricos, tá? Os cítricos, eles estão muito presentes nos perfumes mais frescos, e aí a gente até é convidado a comprar o perfume pela nota de saída, e aí a gente esquece mais do caule, aquelas notas mais de fundo, que são as notas que ficam mesmo na pele, tá? Então a gente tem os florais, que são as lavandas, são na família as herbáceas florais, e aí a gente tem os frutados e a gente também tem os ambarados resinosos, que são derivados de caule e raízes, tá? Aí a classificação dos óleos essenciais, a gente vamos usar de exemplo aqui a, a lavanda. Por que que eu gosto de usar a lavanda? Porque a lavanda ela tem um caso muito especial. Que a lavanda ela é um produto que a gente encontra na natureza e tem várias qualidades, tá? A lavanda angustifolia e a latifolia são lavandas que elas são extremamente calmantes e relaxantes. Já a lavanda spike, que é uma híbrida, ela não tem esse apelo, ao contrário, ela é estimulante, porque ela tem cânfora, ela tem ela tem outra composição, ela ainda tem os marcadores que são é, o acetato de linalila e o acetato de linalol, mas elas já têm uma concentração diferente, elas são espécies diferentes, mas carregam o mesmo nome, por incrível que pareça. Então, se você tiver buscando um produto para ele, opa, se você estiver buscando um produto para relaxamento, você vai comprar aqui, ó, angustifolia ou latifolia. Se você quiser uma vasodilatação, se você tiver
com o nariz entupido, você pode até usar essa lavanda Spike porque ela é muito rica em cânfora. E a cânfora ela tem esse poder de deixar de abrir os broncos, tá? Lavandim é a lavanda, ela tem essa parte floral do acetato de linalol, mas ela também traz um pouco de cânfora. A lavanda que a gente chama de lavanda normal que a gente compra, então a gente pode chamar de produto lavanda, que às vezes só tem cheiro de lavanda, mas não é lavanda. E as fragrâncias, elas são aplicadas em shampoo, condicionador, tintura, perfume capilar e reparador de pontas, tá? Essas são esses são os produtos que a gente pode perfumar. Os líquidos aqui a gente tem os perfumes, os body splash e a água micelar. Tem a Del Colônia, tem a água perfumada e água de passar. Então aqui são líquidos e aqui são sólidos e semissólidos. Personal Home, que a gente chama de Personal Home, é o aromatizador de vareta, nebulizador, o marca olfativo e o aromatizador elétrico, tá? O marca olfativo aqui, ele engloba outras coisas que a gente tem um módulo só para falar de marca olfativo, mas o aromatizador elétrico, aquele que a gente coloca na tomada com um pouquinho de fragrância, ou óleo essencial. A gente tem um aromatizador de varetas, que é esses que a gente faz a formulação e coloca uma vareta dentro. Tem um nebulizador, esses que a gente tem em casa, que são os umidificadores, mas a gente chama de nebulizador, que você coloca uma fragrância hidrossolúvel dentro da água e ele começa a perfumar o ambiente. Tá? O que me agrada muito nessa discussão dos aromatizantes é como que a gente recebe os estímulos a partir de um odor. Aqui a gente tem a caracterização de uma flor, uma pessoa aspirando uma flor. O que acontece? Ela recebe um estímulo através de um estímulo químico, que são os odores, que se ligam aos receptores na fossa nasal e ela faz um disparo para o sistema límbico. O sistema límbico, ele é o lugar onde controla nossas emoções, controlam uma memória que a gente tem olfativa, se aquele é bom, se é ruim, e ele também tem o sistema de luta e fuga, que controla a ansiedade, ela pode acelerar seu coração ou diminuir os batimentos. Então é por isso que funciona muito bem a aromaterapia. Isso é ciência, tá, gente? Não é achismo, não. Por ciência, vários artigos falando sobre isso. Que acontece o quê? A gente tem uma combinação química que entra aqui no nosso receptor e dá uma conexão. Ela faz uma conexão química, gerando um estímulo, um impulso elétrico que vai para o nosso sistema nervoso central. E ali no sistema nervoso central, a gente tem o GABA, que é um neurotransmissor, que ele faz algumas inibições de outros aminoácidos que eles têm a propriedade de desregular o nosso organismo, ou se não de estimular, tá? Então é muito legal essa parte de aromaterapia, é o poder das fragrâncias. Então esse é o poder das fragrâncias. A gente pode construir um ambiente bem receptivo para as pessoas, tá? Através das fragrâncias. Como que a fragrância faz a gente se sentir tão bem, mexer com a nossa autoestima e mexer com o nosso dia a dia? O nosso dia a dia é através daquela fragrância que a gente vai no ambiente e a gente gosta daquela fragrância. Então a gente cria uma memória olfativa que ela é capaz de associar bem-estar e relaxamento, tá? Bem-estar e relaxamento tem a ver com o sistema parasimpático e o simpático. O que acontece? O nosso cérebro, ele comanda várias atividades do nosso corpo.
todas as atividades, para falar a verdade. Então, essa máquina que a gente chama de sistema nervoso central, ela controla todos os órgãos. Tem, como é assim, a gente tem alguns órgãos que a gente controla e outros que a gente não controla. Se você prestar atenção agora na sua respiração, só porque eu falei sua respiração, aí você agora vai prestar atenção e vai passar a tentar controlar ela. Mas o nosso cérebro ele é encarregado por isso, ele vai controlando sozinho. Então, o nosso sistema parasimpático, ele controla quantas vezes a gente pisca para poder molhar os olhos, o nosso pulmão, o nosso coração, o nosso fígado, o rim. Então, o que que ele faz? Ele controla vários órgãos. E esses órgãos, eles, quando a gente tem uma ansiedade, a gente faz o quê? O olho fica seco, a boca fica seca, o pulmão já começa a gente já começa a ficar ofegante, o coração já acelera, já começa a irrigar os outros órgãos, a gente manda mais sangue para os braços e para as pernas para a gente poder lutar ou sair correndo daquele ambiente. Então, esse daí é quando a gente não precisa desse sistema, a gente está tendo uma crise de ansiedade. O relaxamento, ele faz o que? Ele vai poder fazer entrar como contraste com a sua ansiedade. Ele tenta, o relaxamento, ele tenta anular a sua ansiedade. O relaxamento ele vem através do aminoácido GABA, que o GABA alguns aminoácidos eles são bloqueadores, então eles conseguem fazer o que? Uma inibição no sistema nervoso central, e ele começa a tentar regular todos esses outros órgãos aqui, tá? Então é interessante a gente trabalhar com fragrâncias que tragam toda aquela gama de óleos essenciais que são as, as lavandas, os óleos de cravo, os óleos de camomila. Então, é muito legal. Então, como estímulos, a gente tem a lavanda, que ela é calmante e relaxante. A gente tem uma bergamota, que ela é relaxante e sedativo. E a gente tem o que? O eucalipto, que é expectorante. Então, o eucalipto ele faz o que? Ele vai te dar ele vai aumentar a sua capacidade respiratória. Quando você está meio constipado, o que acontece? O eucalipto ele entra, ele consegue penetrar mais rápido no nosso pulmão e a gente consegue encher de ar. A bergamota ela é relaxante e sedativa e a lavanda ela é calmante e relaxante. Quando a gente tem fragrâncias com esse apelo de calmante e relaxante, a gente pode trabalhar com fragrâncias florais de lavanda e frutadas cítricas, tá? E quando a gente quer energizante, a gente pode usar eucalipto, mentol, então são outros nichos de fragrância que a gente pode estar trabalhando e brincando aqui com elas, tá? Então, os perfumes, eles são composições